Boa noite a todos. O trabalho de Direito Processual Civil que nós vamos apresentar tem os acadêmicos Camila Fernanda Silva, Fernando Augusto Gebuschi, João Paulo de Souza Coelho e Maria Fernanda Paes Arruda. Os temas que a gente vai apresentar são ônus da prova e inversão do ônus da prova, prova difícil ou prova diabólica e princípio da carga dinâmica das provas. A gente gostaria de fazer uma dedicação desse trabalho ao nosso amigo Gabriel Anastácio, que nos deixou precocemente, mas estamos certos que ele está junto de Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, olhando e torcendo por todos nós da turma de Direito de 2020. Boa noite a todos. Vamos dar andamento agora ao nosso trabalho com o tema ônus da prova. O ônus da prova é um dos institutos mais importantes do ordenamento jurídico, pois o processo ele não pode ficar parado ou sendo postergado infinitamente até que se alcance a verdade dos fatos. O direito ele tem previsões em seus estatutos que estimulam o autor e o réu a justificar as suas alegações por meio de provas e comprovar os fatos que venham a lhe favorecer no processo e que possibilitem o melhor entendimento do juízo. Bom, para exemplificar o que significa ônus da prova, vamos supor um litígio entre duas pessoas, onde o autor, proprietário de um imóvel, propõe uma ação contra o seu inquilino com as alegações de que o réu está com aluguéis em atraso. Portanto, procura a esfera judicial para a resolução desse litígio. Sendo assim, é de suma importância que o autor consiga comprovar suas alegações e que essas alegações elas sejam bem fundamentadas e legítimas, de que os aluguéis são mesmo devidos pelo réu, sendo o primeiro ponto comprovar que o réu é seu inquilino e o segundo ponto que os aluguéis estão em atrasos e sem pagamento. Portanto, o autor tem que comprovar suas alegações com provas legítimas e necessárias, para que suas afirmações sejam acatadas pelo juízo. Este ato no processo é que o direito denomina como ônus da prova. Conforme o novo Código de Processo Civil, as provas podem ser pericial, testemunhal, depoimento pessoal, prova documental, exibição em documento ou coisa, inspeção judicial e confissão. Contudo, o artigo 369, ele prevê que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos, e em que se funda o pedido ou a defesa, e influir eficazmente na convicção do juiz. Outro ponto muito importante é o artigo 370 do Código de Processo Civil, aonde caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Ainda que tenha essa previsão legal do artigo 370, fica a cargo das partes, no ato de propor a ação ou na contestação, de justificar e comprovar os fatos. Já no artigo 373, ele estabelece diretrizes com relação à distribuição do ônus probatório entre as partes. O ônus da prova incumbe ao autor, quando ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Bom, fazendo uma leitura rápida aqui do artigo 373, o ônus da prova pode ser atribuído tanto para o autor quanto para o réu, sendo que caberá ao autor comprovar e evidenciar quando o fato constitutivo do seu direito. Caberá ao réu demonstrar que os fatos apresentados pelo autor não condiz com a realidade dos acontecimentos. Contudo, a doutrina traz dois aspectos muito importantes do ônus da prova: o ônus perfeito e o ônus imperfeito, sendo a diferenciação entre os dois de suma importância. Bom, no ônus imperfeito, a inobservância do ônus não resulta obrigatoriamente
em uma consequência negativa, porém, pode gerar resultado contrário ao onerado. Portanto, no ônus imperfeito, a parte que não produzir as provas que a ela é incumbida, necessariamente não será a parte a ser derrotada por dois motivos distintos. Sendo o primeiro motivo a força do princípio da comunhão das provas, que conforme ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, as provas produzidas por uma das partes no juízo passam a ser parte integrante do processo e pode ser utilizada por todos na relação processual. As provas são para comprovar a veracidade dos fatos alegados, portanto, não há um titular das provas, mas sim um mero proponente das provas. Nesse sentido, o juiz, ao apreciar e valorar as provas, terá autonomia para considerar todos os dados apresentados na fase instrutória e elencados nos autos, independente de qual parte tenha produzido. O segundo motivo está relacionado com o artigo que a gente já tratou anteriormente, na qual o juiz pode e tem a possibilidade de produzir as provas de ofício. Já no ônus perfeito, é aquele cuja inobservância dos fatos resulta em implicações negativas ao onerado. Seguindo adiante, temos o artigo 374, na qual, em algumas situações, o artigo dispõe que não é necessário a apresentação de provas. Quando? Inciso 1º do artigo 374. Notórios. Inciso 2º. Afirmados por uma parte e confessadas pela parte contrária. Inciso 3º. Admitidos no processo como incontroversos. Inciso 4º. Em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Por último, trago o artigo 429 do novo Código de Processo Civil. Prevê quanto aos documentos comprobatórios do pedido e do direito das partes no processo. Sendo assim, o novo Código de Processo incumbe o ônus da prova da seguinte forma. Artigo 429. Incumbe o ônus da prova quando se tratar da falsidade de documentos ou de preenchimento abusivo a parte que a arguir. Segundo, se tratar da impugnação de autenticidade a parte que produzir o documento. Na leitura do referido artigo, fica claro que o ônus de provar a falsidade de documentos é quem alega o fato. Pode-se dizer que esse instituto processual é muito importante na demanda judicial, podendo ser e considerado um dos mais comuns no dia a dia forense. Em conclusão ao estudo, o ônus da prova, apesar de ser encargo do autor da ação de comprovar suas alegações, também é de quem alega os fatos na demanda judicial. Já quando o ônus da prova recair sobre o réu, o mesmo deve constituir alegações de forma modificativa, extintiva ou impeditiva ao pedido do autor. Portanto, no Código de Processo Civil, o ônus da prova é de quem alega os fatos. Olá, professor. Olá, turma. Eu vou falar sobre a inversão do ônus da prova, que é uma medida que só pode ser aplicada quando é verificada a dificuldade, a impossibilidade do consumidor comprovar pelos meios ordinários que ele teve um dano da empresa daquele fornecedor. Aí a empresa pode entrar, dentro das normas que está prevista no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que ele teve, que não existe, que eles não causaram nada àquele consumidor. Porém, ele estabelece alguns critérios. O critério da verossimilhança, da hipossuficiência. E, de acordo com a jurisprudência, a doutrina aponta a necessidade de uma prova mínima para estar provando o fato contrário, E então, dentro da inversão do ônus da prova, não tanto quanto a empresa pode fazer a inversão do fato contrário, quanto o consumidor também pode, caso não seja uma prova concreta, o juiz não ache que seja correta, ela também pode pedir uma inversão do ônus da prova para que ela ganhe o processo.
Prova diabólica é aquela modalidade de prova impossível ou excessivamente impossível de ser produzida, também chamada de prova negativa, impossível ou diabólica. Sendo assim, é importante salientar que prova diabólica é uma expressão utilizada nas hipóteses em que a prova da veracidade ou da alegação a respeito de um fato é extremamente difícil de ser produzida, ou seja, nenhum meio de prova possível é capaz de permitir tal demonstração. Dessa forma, a prova diabólica muitas vezes ocorre nos casos em que se tem que provar algo que não ocorreu, constituindo-se em uma autêntica prova negativa. O princípio da impossibilidade da prova negativa baseia-se nos ensinamentos do direito canônico, de que somente o diabo poderia provar um fato negativo. Por isso, a expressão prova diabólica, probatio diabólica. No processo civil, cabe mencionar, e que já foi explicado nesse trabalho no item 2, que o CPC adotou em regra o ônus da prova, e ele é de quem alega um fato ou apresenta documento no processo. O cenário é transmutado ao se deparar com a prova diabólica, a qual coloca a parte numa situação desigual em desvantagem na produção da credibilidade da prova, uma vez que o fato ou o documento posto em questão no processo é difícil ou impossível de se provar por várias razões, que se diferencia no caso concreto. No que se refere à distribuição do ônus da prova no processo penal, a gente precisa destacar que o ônus da prova dos fatos constitutivos da pretensão penal pertence exclusivamente à acusação, sem que se possa exigir a produção por parte da defesa de provas referentes a fatos negativos. A gente tem dois exemplos. Por exemplo, a prova de um fato negativo. Uma testemunha pode assegurar que não viu um réu cometer um crime. No entanto, é praticamente impossível que a mesma testemunha afirme que o réu nunca cometeu um crime. Um outro exemplo, a confirmação de um réu em um crime pela testemunha que já afirmou e ficou provado não ter estado no local do referido crime, que seria a prova negativa, impossível ou diabólica. Princípio da carga dinâmica das provas. O princípio da carga dinâmica das provas rompe com as regras rígidas e estáticas da distribuição do ônus de provar, tornando-as mais flexíveis e dinâmicas, adaptáveis a cada caso especificamente. Ressalte-se que tais regras rígidas nos são apresentadas no sistema jurídico brasileiro pelo CPC anterior à reforma do CPC atual, por meio do seu artigo 333. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105 de 2015, trouxe alterações no tocante às provas, notadamente no que diz respeito à chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. A regra fixa que distribui o ônus da prova de acordo com a natureza do fato alegado restou mantida pelo novo CPC. O autor cumpre provar os fatos constitutivos do seu direito ao réu a alegação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Contudo, o legislador optou por positivar a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevendo-a expressamente no parágrafo 1º do já mencionado artigo 373, permitindo a distribuição do ônus da prova para aqueles que estiverem em melhores condições de provar. A distribuição dinâmica do ônus da prova incidirá sobre a presença de determinadas condições materiais e processuais. Do ponto de vista material, ensina a melhor doutrina que, para que ocorra essa dinamização do ônus da prova, deve-se apontar a não incidência por inadequação do caput do aludido dispositivo legal. Já sob a perspectiva processual, as condições para essa dinamização são a motivação da decisão. Deve haver uma razão pela qual não incide no artigo 373, caput do CPC. Bem como deve ser expostos os motivos que levaram o juiz a considerar a parte, a princípio desonerada da prova, tem maior facilidade probatória diante do caso concreto, e a atribuição do ônus da prova com a correlata oportunidade de provar. É preciso a gente destacar
que a decisão de redistribuição do ônus da prova não pode gerar uma situação em que a desincumbência do encargo, pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Significa dizer que não se poderá promover a dinamização do ônus da prova se a atribuição do encargo acarretar uma prova diabólica, já citada nesse trabalho no item 4, probatio diabólica. Gostaríamos de fazer um agradecimento especial ao nosso professor de Direito Processual Civil, Matheus Faeda Pelizari, pelos ensinamentos, pelas dúvidas sanadas, e desejamos o melhor ao professor. Agradecemos também a atenção dos colegas de turma e assim finalizamos o nosso trabalho. Desejamos uma ótima noite a todos.